Nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui um pouco sobre a rotina 1107, que é uma rotina voltada para você criar suas grades fiscais e colocar suas informações tributárias para você fazer suas operações, certo? Então, começando aqui por cima, ela tem um botão novo para a gente cadastrar uma nova situação fiscal. Tem o botão alterar, que ele funciona quando você busca uma grade que já existe. Então você vem aqui no botão buscar, você clicar em localizar, vão vir todas as grades que existem. Agora, se você quiser filtrar pelos seus grupos de CMS, naturezas de operações, estados ou tipo de cálculo do cliente. Seleciona a grade desejada, clique em alterar e você pode alterar ela aqui, certo? Antes de falar sobre o botão replicar, a gente vai falar sobre criar uma nova grade. Quando você pressiona aqui o botão novo, o sistema já te dá o número da grade. Então aqui você vai colocar a porcentagem da base de cálculo de ICMS, caso não exista redução na base de cálculo, aqui vai ser 100%. Se você for do simples, normalmente vai ficar zerado. E aqui você vai colocar a alíquota de ICMS. Claro que vai ser baseado em algumas outras informações aqui. Por exemplo, aqui você vai definir o estado. Então, se você falou que para o Mato Grosso você vende ou compra, dependendo da natureza de operação que você usar aqui em cima, vai utilizar 17%, você preenche aqui como 17%. Para a operação que você estiver criando, porque lá embaixo você vai selecionar qual natureza de operação que você está usando. Então, nesse caso aqui, para venda de mercadoria, eu vou estar usando para o Mato Grosso, para clientes que são contribuintes, que isso aqui eu vou estar definindo lá no cadastro do meu cliente, na rotina 101. Quando você vem aqui, para você definir qual cliente vai usar qual grade, aqui no tipo de cálculo, você coloca se ele é contribuinte ou não contribuinte ou qualquer outra situação que ele se encaixe, certo? Então a gente vai estar criando aqui uma grade para contribuinte, para quando for usar a natureza de operação venda de mercadoria. Estou criando aqui para o Mato Grosso. E o grupo de CMS, que é o que eu coloco aqui no produto, na rotina 113, na aba tributação. Aqui vai ter uma coluna chamada ICMS e eu vou colocar o grupo de CMS que eu cadastrei na rotina anterior nesse produto. Então eu estou atrelando esse produto à operação. Então, definindo qual produto eu vou vender e para quem e com qual natureza de operação, eu coloco aqui as informações. Então, eu posso colocar aqui a base de cálculo e a alíquota de CMS. Aqui eu vou estar colocando o CFOP, que vai ser utilizado nessa operação. Então, aqui é uma operação de venda para dentro do estado, vou colocar 5102. E aqui a situação tributária. Aqui está aparecendo CST, porque essa empresa aqui, ela é do regime real ou presumido. Se for do regime simples, aqui vai aparecer para você preencher o CS ou SN. Aí é um pouco diferente. Nesse caso aqui, como é tributado integralmente, vou colocar aqui tributado integralmente. Se tiver redução na base de cálculo, eu coloco CST de redução na base de cálculo e assim de acordo com cada necessidade. Caso eu tenha substituição tributária nessa grade, aqui eu vou estar colocando a porcentagem da base de cálculo de ST. Se for por pauta, eu vou colocar o valor da pauta aqui. Se for por MVA, vou colocar o valor do MVA aqui e vou definir a modalidade da base de cálculo aqui embaixo, certo? Aqui vou estar colocando a porcentagem interna, porque aqui eu já tenho a interestadual para o sistema calcular o valor do ST. E se tiver algum diferimento, eu vou estar colocando aqui. Aqui eu tenho uma observação a fazer. Caso exista redução na base de cálculo do ICMS ST e para fins de cálculo de ICMS ST, eu preciso reduzir a base de cálculo de ICMS também, lembrando que apenas para cálculo do ICMS ST, a base de cálculo também vai cheia. Eu vou estar utilizando aqui em cima um novo tipo, que é a redução na base de cálculo ICMS apenas para fins de cálculo de ICMS ST. Aí sim o sistema vai usar a mesma base de cálculo do ST para calcular o ST na variável da base de cálculo de ICMS, certo? Ele não vai pegar aqui 100%, ele vai pegar aqui a mesma base que tiver aqui embaixo. Então, se aqui embaixo tiver 50, ele vai usar 50 na base de cálculo ICMS também para chegar no valor do ST, certo? E aqui embaixo, se eu for uma empresa do Simples e eu der direito a crédito do Simples, o cliente meu, quem comprou de mim, tiver direito a crédito do Simples, eu vou estar preenchendo aqui essa alíquota no campo crédito do Simples. Quando eu tiver algum benefício na minha grade, eu preciso informar aqui, ó, na benefício fiscal, qual benefício que eu estou utilizando nessa grade, certo? Aqui não tem nenhum cadastrado, mas se precisar cadastrar, eu clico aqui em cadastrar, coloco os dados dela, finalizo, e aqui eu vou estar inserindo ela nessa grade, certo? Aqui embaixo as informações que a gente colocou, a gente já falou sobre ela, a data da última vez que foi alterado isso aqui, se nunca tivesse sido alterado, só tivesse sido criada, vai ser, aqui não vai estar preenchido. Aqui eu tenho o funcionário que criou. E aqui embaixo eu coloco uma observação que vai lá na nota fiscal no rodapé dela. Então, se tiver alguma observação inerente a essa grade que eu estou criando, é aqui que eu vou estar colocando ela.
Eu clico em finalizar e o sistema já vai deixar disponível essa grade para mim com essa situação aqui configurada do jeito que eu deixei. Lembrando que para configurar um ambiente fiscal, eu tenho que unir 4 informações, que é o estado, o tipo de cálculo do cliente, a natureza de operação e o grupo de CMS. Quando eu vou inserir um produto, eu tenho que selecionar um cliente e uma natureza de operação. Com isso, eu já tenho todas as informações para preencher a parte fiscal da minha operação. Então, agora tendo a nossa natureza de operação criada, eu não preciso cadastrar novamente uma outra situação que seja igual a essa, só mudando o estado. Então, por exemplo, eu criei para o Mato Grosso e agora para todos os outros estados vai ser a mesma situação, menos, por exemplo, para dentro do meu estado. Então, eu posso vir aqui na opção replicar, seleciono a natureza de operação que eu criei, vou pegar aqui, por exemplo, o Mato Grosso. Vou pegar a natureza de operação e ela está aqui, certo? Eu vou achar a natureza que eu criei e vou selecionar para quais outros estados eu quero criar igual. Então, clico aqui em selecionar, desmarco os que eu não quiser. Então, vou replicar para todos os estados aqui essa natureza de operação. Vai sair igual essa que eu cadastrei, porém o que vai mudar na grade é só o estado. Aí eu clico aqui em replicar. O sistema pergunta se você quer replicar sim, você coloca sim. Se já existir alguma tributação igual, o sistema não permite você fazer errado, ele vai te avisar que já existe grade nessa situação e não vai replicar. E aí você não tem perigo de você cometer erro aqui. E aí existe uma outra opção de replicar, que seria você replicar de um grupo para outros grupos. Então, supor que você criou uma grade aqui, um grupo de ICMS chamado saída 19, e para o ICMS antecipado, vou colocar outra aqui, 17 para 7, você vai usar a mesma. Não faz sentido isso aqui, eu só estou te mostrando que de um grupo para você replicar para outro grupo, dentro de um mesmo estado, você pode usar aqui. Então, o que tiver de grade no grupo de cima, saída 19, do Acre, eu vou criar também as mesmas grades, então vai mudar as naturezas de operação, certo? Para o grupo de CMS 7. Só clicar em replicar e o sistema vai estar criando as naturezas de operação, as tributações para as outras naturezas de operação também. Então, essas são as opções de replicar que a gente tem hoje, certo? Lembrando que o DIFAL, quando você tiver que preencher o DIFAL aqui, você vai ter que, além de preencher os dados dessa aba, a diferença de alíquota, você vai ter que preencher também aqui nessa aba. Na aba Operações Interestaduais. Então, sempre para fora do estado que tiver DIFAL, você vai colocar aqui a alíquota do FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza. Você vai estar pegando aí com o seu contador, 2%, que é o mais utilizado. A alíquota interestadual, certo? Que é daqui para lá. A interna do destinatário, vamos supor que lá dentro, vou colocar aqui uma situação 12. Lá dentro do estado destino 17, por exemplo, aí o sistema já te dá aqui embaixo a diferença de alíquota e a percentual de destino e a percentual da partilha de origem. Isso aqui ele foi mudando, foi de 20 a 80, de 60 a 40, até chegar no 0 a 100. Aí você tem que informar também essas informações aqui do diferencial de alíquota. E aqui em cima, para ajudar, para você ter aqui um embasamento legal na hora de fazer, para você consultar, você pode clicar aqui tabela de CMS, que ele tem a tabela de CMS vigente. Aqui tem o ano dela e você pode estar consultando aqui o destino e a origem nas suas operações, qual que é a alíquota de CMS que é utilizada.